Com a pena acessória evocada pelo Ministério Público na acusação, o Benfica corre o risco de ficar suspenso de competir de 6 meses a 3 anos. O Clube da Luz e o assessor jurídico da SAD, Paulo Gonçalves, foram hoje acusados de crimes de corrupção no âmbito do processo Etopeira. De acordo com o site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o Ministério Público requereu o julgamento em tribunal coletivo por fatos apurados no âmbito do inquérito referente aos acessos ao sistema Sítios. No processo estão envolvidos 4 arguidos, entre eles 2 funcionários judiciais, um colaborador de Sociedade Anónima Desportiva, Paulo Gonçalves, e uma pessoa coletiva, o Sport Lisboa e Benfica. Em causa estarão os crimes de corrupção ativa e passiva, a oferta ou recebimento indevido de vantagem, peculato, acesso indevido, violação do dever de sigilo e ainda falsidade informática. O Benfica recorreu ao seu site oficial para reagir. Em comunicado, o Clube da Luz aborda o processo Etopeira, considerando que a acusação de hoje é absurda e injustificada. No comunicado emitido, o Benfica assegura que irá reagir logo que tenha conhecimento dos termos concretos da acusação, com total rigor e firmeza no sentido de desmontar as absurdas e injustificadas imputações do Ministério Público. É ainda acrescentado que nenhum elemento da administração da SAD do Benfica teve qualquer tipo de contacto ou conhecimento sobre os factos imputados neste processo. E esta acusação é o ponto de partida para a Liga de Ouro desta noite, que vai contar com os comentários de Jaime Mourão Ferreira, também António Salvador, diretor da Intercampos, José Eduardo, responsável para o futebol na lista de José Maria Ricciardi, e também André Ventura. Muito boa noite aos 4, muito obrigada pela vossa presença nesta Liga de Ouro especial. André, começo por ti, aqui com esta acusação do Ministério Público a enfocar um artigo que diz respeito à corrupção desportiva. Sim, boa noite aos nossos espectadores também. Antes de mais, deixa-me dizer isto, André, o Benfica não foi ainda notificado da acusação, nem dos seus termos, portanto não o conhece concretamente, conhece apenas aquilo que foi indicado publicamente, não tem ainda acesso às provas, aos indícios, à matéria. Uma estranheza de facto aqui é que nós sempre analisámos este processo, até quando analisámos a questão das medidas de coação que tinham sido aplicadas, nomeadamente a Paulo Gonçalves, na lógica da corrupção dita comum, a corrupção não desportiva. E essa é a lógica, porque também é a lógica verdadeiramente dos bens jurídicos que estão em causa. Falava-se de alguém que teria acedido ao sistema informático ilegitimamente e que teria depois transmitido os resultados dessa pesquisa a uma terceira pessoa, portanto, numa prática de corrupção. Hoje, a Procuradoria, de facto, a meu ver surpreendentemente, aliás, acho que ninguém esperava esta conexão, faz uma ligação à verdade desportiva e às questões envolventes da verdade desportiva, falando depois das sanções acessórias aplicáveis à SAD também em matéria desportiva. E é esta ligação que eu honestamente não consigo muito bem compreender. Isto é, se o que está em causa é o acesso a matéria sigilosa, protegida do sistema Sítios e matéria referente, ainda que seja a processos relacionados com outros clubes e outros rivais, outros adversários, etc., não me parece a mim preenchido o critério de estar afetada a verdade e a integridade da competição desportiva. Acho que isso está previsto para a corrupção das equipas de arbitragem, corrupção dos outros elementos da outra equipa, de elementos agentes desportivos terceiros. Quer dizer, não vejo que se possa considerar isto também corrupção desportiva, porque senão, qualquer dia não temos limite ao que é corrupção desportiva. Tudo o que envolva, subjetivamente, isto é, enquanto pessoa, agentes desportivos, é corrupção desportiva. Portanto, posto isto, não consigo perceber muito bem esta ligação. Nós não temos ainda os dados concretos da acusação. A informação que eu tenho, amanhã confirmaremos se a informação é verdadeira ou não, é de que estão em causa alguns bilhetes e camisolas, as tais ofertas, e honestamente não consigo perceber também muito bem como é que daqui se passa de alguém muito concreto para a questão da SAD. Portanto, o que o Ministério Público vai ter que demonstrar, e por isso é que o julgamento vai ser aqui, se chegar à fase de julgamento, particularmente importante, é que não se trata só do comportamento relacionado com, neste caso, Paulo Gonçalves e funcionários judiciais, mas que, verdadeiramente, a SAD solicitava que esse comportamento existisse, cobria esse comportamento. Ora, tanto quanto diz o Benfica, esse elo de ligação, a questão de Paulo Gonçalves fazer, mas o Benfica ou saber, ou pedir, solicitar, ou pagar, esse elo de ligação não está feito. E, portanto,
É aqui que vamos ter que ver, na verdade, qual é a base desta acusação gravíssima do Ministério Público a uma instituição como o Benfica. Enfim, com o maior respeito pelo Ministério Público, é uma instituição, de facto, que tem dado provas de uma enorme credibilidade, sobretudo nestes últimos anos, mas eu acho que os portugueses, a justiça também é transparente e tem que ser escrutinada. Eu acho que com a acusação, não só os adeptos benfiquistas, como todos, têm também de olhar e de ver se, de facto, há ali alguma coisa que faça a ligação tão grave entre um comportamento que o Ministério Público entende que é criminoso e que persegue como criminoso, que é a sua função, mas depois esta ligação à SAD do Benfica, ao ponto de se estar a falar da suspensão da participação em competições de futebol profissional. Isto é de uma gravidade enorme e por isso espero, honestamente, que haja aqui a ponderação de todos os envolvidos para que também a fundamentação jurídica seja adequada a um caso de uma gravidade enorme e de uma dimensão enorme, mas estranheza completa. Neste momento, honestamente, tristeza e estranheza é o que eu sinto. Tristeza por ver o Benfica envolvido numa situação destas, e estranheza por não perceber este salto da corrupção agora para a corrupção desportiva e para a colocação em causa da verdade das competições desportivas. Nesta ligadora vamos contar também com os comentários da jornalista Tânia Laranjo, que está na redação do Correio da Manhã, também para analisar este caso. E, Tânia, muito boa noite. Pergunto o que é que pode acontecer ao Benfica e à SAD do Benfica mediante esta acusação? A fazer fé no comunicado da PGR, isto porque nós não conhecemos a acusação, ou seja, a acusação ainda não foi notificada nem sequer aos arguidos, designadamente ao arguido que está em prisão preventiva, ao funcionário judicial, mas a fazer fé no comunicado, e naturalmente é um comunicado oficial da Procuradoria-Geral da República, o que a PGR diz então é que há o crime de corrupção passiva, no caso do funcionário judicial, cuja sanção acessória que o Ministério Público pede desde já é a suspensão de funções. Quanto ao crime de corrupção ativa, é o próprio Ministério Público que reporta tudo isto, que remete tudo isto para a corrupção desportiva. Ou seja, diz que é abrigo da lei da corrupção desportiva e diz claramente qual é o artigo desse diploma da corrupção desportiva que quer que sejam aplicadas em termos de sanções desportivas. E o diploma é claro, diz que o clube pode ficar proibido de competir, de participar em competições durante 6 meses a 3 anos, pode ficar durante 1 a 5 anos impedido de receber benefícios do Estado, de qualquer forma, e que, no caso, Paulo Gonçalves poderá também, durante 1 a 5 anos, ser proibido de exercer funções desportivas. Obviamente que há aqui um salto, mas este salto também se percebe ao ler este resumo da acusação, ou seja, o que é que o Ministério Público diz? Diz que o beneficiário desta informação obtida por Paulo Gonçalves junto destes funcionários judiciais foi, naturalmente, a Benfica SAD. Ou seja, quem beneficiou com esta informação foi a Benfica SAD. E a Benfica SAD, o que é a Benfica SAD? São as competições desportivas e, naturalmente, todas estas informações obtidas, e falamos designadamente do processo dos e-mails, que foi dos processos que foi mais vezes acedido por este funcionário judicial, até a informação relativamente às buscas das autoridades, ou seja, à convicção de que previamente o Benfica e os seus funcionários sabiam da intervenção das autoridades. Isto, naturalmente, o que diz o Ministério Público é que também tirou benefícios desportivos, porque a SAD representa esse tal universo desportivo. Os termos da acusação, conforme disse há pouco, não são ainda conhecidos na sua totalidade, mas também amanhã nós na edição impressa, o Correio da Manhã revelará mais pormenores de como é que o Ministério Público dá este salto, ou seja, de que forma é que o Ministério Público então chega à conclusão de que o Benfica beneficiou e de que não só Paulo Gonçalves, isto é, Paulo Gonçalves não agiu porque sim, não agiu a mando dele próprio, não agiu para contar à família. Paulo Gonçalves agiu enquanto responsável do gabinete jurídico do Benfica para beneficiar a Benfica SAD. Isto é o que diz pelo menos o Ministério Público. Muito obrigado a Tânia Laranjo, em direto da redação do Correio da Manhã. E André Ventura, Benfica, desde cedo, desde que Paulo Gonçalves foi constituído arguido neste processo, o Benfica optou por ficar do lado de Paulo Gonçalves e defender o administrador. Neste caso, acaba por sair prejudicado por ter ficado do lado de Paulo Gonçalves?